apresentar aqui, senão eu vou ficar puxando o saco dele, porque faz muito tempo que eu conheço ele. A Sandra é minha amiga de infância. Faz pouco tempo, né, amiga? Que a gente é amiga, né? Faz muitos anos, não, né? Ela é minha amiga de infância, eles são de Guaratinguetá. Hoje, eles já há muitos anos, quanto tempo vocês estão em São José? Desde 93 já estão em São José. E ele vai falar aqui pra gente. Não dá tempo dele resumir a vida dele de alguns anos, né? Alguns anos em meia hora. Mas ele vai tentar pegar o mais importante que aconteceu na vida dele para que possa servir de experiência para nós. Então você pode ficar à vontade. Muito obrigada por você atender nosso pedido, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Como a Mara falou, eu me chamo Walter. E vim essa noite aqui fazer um breve relato da minha vida. De uma parcela da minha vida. Eu gostaria de dizer para vocês que é uma grande satisfação estar aqui, a gente poder conversar, bater um papo e de analisar que algumas situações da nossa vida, ela tem solução. Por pior que ela seja, a solução para ela. Eu gostaria de começar dizendo que na minha adolescência, eu tive algumas decepções. E por opção, eu tomei algumas decisões e eu comecei a buscar na leitura, eu comecei a buscar na literatura algo que suprisse essa minha decepção. E eu enveredei pelo caminho, fui da década de 80, eu enveredei pelo caminho de consumir música. Quem é da minha idade, nós vivemos uma época de muito raciocínio, de muita fantasia, de muito poema. E eu me enveredei por isso. Aí eu, por volta de 18, 19 anos, eu consumia muita música, eu consumia muito show, eu consumia muita literatura e fiz uma opção na minha vida de ir para uma escola militar. Eu fui para uma escola militar, eu me preparei, eu ingressei numa escola militar e conheci muitas pessoas e o meu conhecimento junto com essas pessoas acabou aumentando. Porque com 19 anos, com 20 anos, eu fui parar na região norte, conheci outras pessoas que se utilizavam da razão, do raciocínio humano para levar a vida. E eu comecei a conduzir a minha vida assim, baseado tudo no que estava escrito. Mas na vida de homens que simplesmente resumia tudo aquilo que ele pensava em papel, mas que, na verdade, não mudou a vida dele e também não mudou a minha. E a minha namorada, que hoje é minha esposa, de 31 anos, entre namoro, noivado, casamento, eu tive um sonho de me casar, de constituir família e de ter uma família como todo mundo tinha. E eu fui para o norte, ela ficou aqui no Vale do Paraíba, eu fui trabalhar, me formei nessa escola militar, eu fui trabalhar no Aeroporto Internacional de Belém, depois eu fui trabalhar um período na cidade de Santarém, e aí eu viajei muito, não só como pessoa, mas também na minha mente. Eu fui conhecendo pessoas, a gente trabalhava durante a noite, a gente conversava muito sobre muitas coisas, sobre literatura, sobre ocultismo, e eu fui por esse caminho. E eu, a cada dia que passava na minha vida, o tempo ia passando, eu achava que com a minha razão, com a minha maneira de ser, eu podia resolver tudo, inclusive com o dinheiro que eu tinha. Eu era jovem, tinha um bom salário, eu achava que eu podia resolver tudo. E eu lia muito. Cada vez que eu ia trabalhar no aeroporto de Belém do Pará, eu tinha uma livraria. Antes de entrar para trabalhar à noite, eu comprava um livro. Eu passava lá, comprava um livro e passava a noite toda trabalhando e nos intervalos, né? E eu fui adquirindo alguns conhecimentos. E aquilo ia me fascinando, porque cada
literatura que eu lia, cada literatura que eu descobria, eu achava aquilo fascinante. Porque a mente humana é fascinante. A mente humana, se a gente não tiver um alicerce, um suporte certo, a gente passa a vida toda viajando e a nossa vida passa e a gente descobre que num certo limite da nossa vida, que a vida é efêmera, ela passa muito rápido. Muito rápido. E eu estava em Belém do Pará e eu tinha o desejo de retornar para a região sudeste ou a região sul. Eu tinha dois desejos, ou retornar para Curitiba, ou retornar para o Vale do Paraíba, especificamente para São José dos Campos. E a minha esposa orava que ela queria vir morar em São José dos Campos. E eu, por opção, quando eu estava na região norte, eu não quis ter filho. Falei, não quero ter filho aqui, porque era muito distante daqui do Vale do Paraíba, dos nossos familiares, e a gente foi deixando o tempo passar para poder ter filhos. E eu continuava na minha razão. A minha esposa conversava comigo, dava alguns conselhos, e eu falava, tudo bem, eu até aceito, mas não me convence. Porque eu queria explicação para aquilo que as pessoas me diziam, aquilo que as pessoas me falavam. E o tempo passou. Eu me casei com a minha namorada, com a minha noiva. E em 93 chegou uma opção, um convite para voltar para a região. Meu chefe me chamou, falou assim, olha, Val, tem uma vaga em São José dos Campos e eu gostaria de saber se você não quer retornar para a sua terra natal. Eu falei, quero sim. Quero sim. E eu aceitei de pronto, vim morar em São José dos Campos. Era um desejo do meu coração e do coração da minha esposa. E eu, na minha razão, sempre. Eu achava que eu podia resolver tudo. Eu lia, relia livros, ouvia as músicas da minha juventude. Eu consumia produtos que eu achava que o meu intelecto aprimorava, mas o meu interior pedia algo mais. Mas eu não sabia fundamentar aquilo que o meu coração pedia. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Em 1996, eu falei para minha esposa, eu vou fazer o vestibular. Eu vou fazer o vestibular, porque eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso aumentar a minha capacidade e a minha formação. Em 1996 eu fiz o vestibular com a Faculdade de Direito, eu passei, mas eu passei no vestibular e a minha esposa ficou grávida. E eu falei para ela, eu não vou fazer o vestibular porque eu quero curtir a gravidez, é um desejo que eu tinha no coração, e eu não vou fazer. E o pessoal, mas você vai deixar de estudar para ficar curtindo uma gravidez? Eu falei, vou fazer isso. E eu curti. Eu vivia do trabalho para casa para ver esse desenvolver da minha família, que era um projeto que eu pedia para Deus, que eu pedia que acontecesse na minha vida. E aí a minha filha nasceu no ano de 97. Eu fiz novamente o vestibular, eu falei, se eu passei no primeiro, eu passo no segundo. Eu fiz novamente o vestibular, eu passei na Faculdade de Direito e me matriculei. E comecei a planejar a minha vida, da minha maneira. Eu vou fazer a Faculdade de Direito, eu tinha um desejo de ser um promotor, de ser um delegado da Polícia Federal, e comecei a fazer a faculdade, a planejar a minha vida. No terceiro ano, em 2099, a minha esposa ficou grávida do segundo filho. E eu continuava na minha razão. Eu posso tudo, eu posso resolver tudo. Eu li um livro que marcou a minha vida, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E eu achava interessante a história dele. Mas ele deu uma luz nele quando ele estudava na USP, na Unicamp. Ele deu um mergulho e ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Ele é um grande escritor hoje, mas ele está numa cadeira de rodas. Ele é filho do Rubens Paiva, um deputado federal que sumiu na época da ditadura.
E eu tenho esse livro até hoje comigo, guardado em casa. E a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho. E eu, na minha razão, nas minhas leituras, lendo Arte da Guerra, lendo O Príncipe de Maquiavel, consumindo. Lendo os livros de filosofia, os livros de direito, eu me aprofundava. E eu tinha em mente que eu queria ser alguém notório na sociedade. E isso foi acontecendo. E aí meu segundo filho nasceu. Eu falei para minha esposa, quando ele nasceu, eu falei assim para ela assim, eu vou, esse ano, estudar muito no terceiro bimestre. Eu passo, aí a gente vai fazer uma viagem, eu, você e os nossos filhos. E fiz isso, eu fiz a minha parte. No terceiro bimestre de faculdade, eu tinha fechado em todas as matérias. Falei para ela, agora a gente vai fazer um pacote de turismo, a gente vai passear com a nossa família, para a gente curtir a nossa família. Aí as coisas começaram a sair do meu controle, da minha razão, do meu raciocínio, da norma de conduta humana que eu segui. Meu filho, no mês de setembro, ele ficou doente. Ele teve uma pneumonia no verão, a minha esposa cuidava muito bem dos dois, ela amamentou até 1 ano de idade, e ele ficou doente. Nós fomos no médico que cuidava deles, o médico não entendeu, mas falou, não, fica tranquilo, é uma pequena doença, a gente cuida. Os medicamentos faz o seu efeito. Tudo bem. O Lucas, esse meu filho, estava com 10 meses, ele tomou medicamento, ele deu uma melhorada. E eu falei, tudo bem, nós vamos viajar. Passou-se, acho que 45 dias, a minha esposa liga para mim e falou assim, Walter, o Lucas está com febre. Eu falei, vamos no médico, é coisa de criança. E quando nós chegamos no médico, o médico falou assim, olha, eu vou passar um tratamento para ele de 6 meses. Que ele está doente, mas eu vou passar um tratamento de 6 meses que ele vai ser curado. E eu falei para mim, aí ela passou aquela receita médica, aquilo me incomodou. Eu falei para minha esposa assim, esses medicamentos eu não vou dar para o Lucas, porque corre o risco, ele tinha 10 meses, ele ter um problema maior. E comentei com ela, vamos levar em outro médico. E passou-se um tempo, o médico que cuidava dele estava viajando, o médico retornou, ela ligou para ele, ele falou assim, traz o Lucas aqui. Aí, na noite anterior ao Lucas ir ao médico, a minha filha Alexandra acordou chorando, reclamando de dor no ouvido. Ela reclamou a noite toda. Aí até a gente ficou bravo com ela, que a gente achava que ela estava com ciúmes da gente estar dando mais atenção para o Lucas. E aí a gente acabou levando os dois no médico. Chegou lá, o médico falou assim, não, ela está com uma otite brava. Ela precisa ser cuidada. E o Lucas, ele não pode ser cuidado aqui em São José dos Campos. O Lucas tem que ser, se fosse o meu filho, eu não cuidaria aqui. Eu vou encaminhar ele para São Paulo, tudo bem? Tudo bem. Se lá que tem os melhores recursos, lá que tem os melhores médicos, vamos para lá. E aí liguei para minha mãe, a minha mãe veio com meu irmão para São José dos Campos, cuidar da minha filha. Eu fui para São Paulo. A Sandra foi com o Lucas numa ambulância e eu fui com o meu carro. E aí começou a minha saga. Eu estava num quarto do hospital,
no Hospital São Paulo, quarto número 5. E ali, os processos de medicamentos, de orientação médica, nada resolvia o problema. E eu comecei a ver que aquela norma de conduta que eu tinha adotado, de toda a leitura que eu tinha adquirido na minha vida, naquele momento não estava me ajudando em nada. E a minha esposa ia para o corredor orar, ela queria achar uma explicação e eu ficava sempre calado, porque eu não sabia com quem conversar, eu não sabia para quem pedir, eu ficava calado. E a gente passou 10, 12, 15 dias, perdi até as contas de quantos dias, a gente não comia, eu só tomava refrigerante, e de dois dias eu vinha de São Paulo para São José para ver como minha filha estava. Eu dormia em São José, acordava às 5h30 da manhã, voltava para São Paulo. Já não estava mais trabalhando, já não estava mais nada. Mas o meu chefe, como eu tinha estabilidade de trabalho, ele falou, resolva o problema de saúde do seu filho e o trabalho aqui a gente dá um jeito. E eu fiquei nessas idas e vindas de São Paulo. E eu questionava. Como eu tinha tido decepção na minha adolescência com a parte religiosa, eu não queria me envolver mais. Porque eu achava que o meu problema não se resolveria desta maneira. Mas tinha algumas pessoas que eu conversava que falavam assim para mim. Inclusive a Mara conversava muito com a minha esposa na adolescência. E outras pessoas que me conversavam e falavam assim, Val, vou dizer uma coisa para você. Quando você estiver na sua vida com grande dificuldade, vou dizer uma coisa para você. Tem um Deus no céu que olha para você, que vela por você. Eu meio que suspeitava. Eu falava, acho que ele vai se preocupar comigo, mas eu não falava. Eu guardava isso comigo. Guardava isso. E a minha esposa vinha conversar comigo, eu meio que não aceitava. Não aceitava, porque eu via Deus em tudo. Eu queria explicação do que era a existência de Deus. Porque eu privava muito pela razão, pela explicação daquilo que me diziam. E uma moça, a Mércia, muito amiga nossa, ela começou a me trazer alguns conceitos que eles começaram a se solidificar na minha mente e no meu coração. E aí, eu estava lá nesse quarto de hospital, um dia, o Lucas, meu filho, com 10 meses, eu achava que ele não sobreviveria àquela situação, mas eu nunca falei. O que a Mara falou aqui, que há poder na palavra. Aquilo eu ficava comigo. Eu guardava ali comigo, eu olhava aquela situação, eu me revoltava, mas eu não falava. O médico pediatra dele, aqui de São José, ligava para São Paulo, como que está a situação, a gente falava para ele a situação. Assim. E aí, quando os médicos entravam no quarto, falavam assim, olha, a gente precisa tirar uma radiografia do menino. Quando ele falava isso, as minhas pernas bambeavam. Eu ficava desesperado, porque eu tinha medo do resultado daquela radiografia. E aí, tirava-se uma radiografia, e a resposta do médico, pai, a situação continua a mesma. Aquilo me consumia. Aquilo me destruía por dentro como pai. E aí eu comecei a ver que eu estava desmoronando. Eu via que eu já não tinha mais estrutura física para aguentar aquilo. Sendo militar, sendo treinado, mas eu vi que ali eu já não tinha mais força para resolver, para atuar. E
Teve um dia que veio uma médica que trabalhava na UTI do hospital e falou assim: pai, nós vamos mudar o medicamento, vamos dar a dose de adulto para ele e a situação vai se resolver. Eu falei, tudo bem. Só que eles pegaram o Lucas e levaram ele para uma sala para tirar sangue dele, para poder fazer análise. E ele já estava todo picadinho, injeção aqui, injeção na perna, injeção aqui. E ele ficou uns 40 minutos chorando. E aí o pessoal falou assim: não, pai, você tem que sair do quarto. Eu falei: não, eu vou ficar aqui. E aí começou aquele processo. O Lucas, ele olhava para mim, 10 meses ele não falava, mas ele começou a pedir socorro. E eu, como pai, comecei a entender aquilo. E aí chegou um ponto que eu falei para o pessoal: pessoal, chega, vocês não vão mais tirar sangue dele. Não, mas vai. Eu estou falando como pai, vocês são médicos, são enfermeiros, mas para mim, por hoje, basta, por hoje, chega. Aí, pai, você sabe o que eu estava dizendo, chega. E aí eles me deram o Lucas no colo, ele era pequenininho, 10 meses, eu coloquei ele no meu braço, ele fiz uma conchinha aqui, ele cabia aqui, e falei para ele assim: Lucas, o que eu puder fazer por você, meu filho, eu vou fazer. E onde eu precisar ir, eu vou com você. E ele olhava para mim assim, como pedindo socorro. E ele adormeceu. Ele adormeceu, eu fui para o quarto, e a médica falou assim: ó, ele não pode ter mais febre. Aí eu coloquei ele no bercinho que ele estava no quarto. E a minha filha aqui em São José, o ouvido dela já tinha melhorado. Então eu podia ficar mais tempo em São Paulo. E aí minha esposa entrou no quarto, colocou a mão no Lucas e falou assim: Walter, o Lucas está com febre. Eu fiquei desesperado porque a médica tinha dito para mim que ele não poderia ter mais febre. E eu me lembro que eu tinha pego a Bíblia e tinha tirado um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 41, versos 13, que dizia assim: eu sou o Senhor teu Deus que te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aí eu me apeguei naquilo porque eu não tinha mais base, eu não tinha mais raciocínio, eu não tinha mais razão. E eu falei assim. E aí quando ela falou que o Lucas estava com febre, eu peguei ele no colo e comecei a lembrar do que essa nossa amiga Mércia falava comigo: Walter, no momento de desespero, você fala com Deus de coração, porque Deus conhece o seu coração. E eu vou traduzir em palavras o que eu falei com Deus, dezembro de 2000, num hospital em São Paulo. Eu falei: Deus, se o Senhor é tudo aquilo que dizem do Senhor, se o Senhor é bom, como todo mundo fala que o Senhor é, eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu penso que o Senhor esqueceu de mim aqui, porque eu namorei certinho, eu noivei, eu casei, eu nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca passei a perna em ninguém, e estou nessa situação. Eu pedi para o Senhor um filho homem, e o Senhor me deu para eu voltar para casa sem ele nos braços. Agora eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu busco explicação para muitas coisas na minha vida. Se o Senhor, eu já escutei uma história que o Senhor usou um burro para falar com um personagem da Bíblia. Se o Senhor é poderoso, o Senhor fala comigo. Se não tiver ninguém para falar comigo, tinha uma cadeira que a gente ficava sentado. Eu falei: o Senhor usa essa cadeira e ela fala comigo. Se ela falar comigo, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu já li de tudo na minha vida, mas eu prometo para o Senhor que eu vou ler a verdade que transforma vidas.
E eu não vou fazer acordo com nenhum homem na face da terra que esteja contra o que está aqui. E onde me chamar, eu vou dar o meu testemunho e vou falar do poder que o Senhor tem. Isso foi 5 horas da tarde, sem abrir a minha boca, com o Lucas no colo. Ele dormiu novamente, eu coloquei ele no bercinho ali, e aí eu fiquei ali no quarto andando. 7 horas da noite, toca o telefone lá do hospital. Tocou o telefone, era minha irmã. Era minha irmã que morava aqui em Lorena. Ela ligou para mim, falou assim: Walter, como é que estão as coisas aí? Eu falei: senhora, a situação está difícil, está fora de controle. Ela falou assim: olha, obrigado. Ela falou assim: ó, fala para o médico fazer qualquer coisa. Se preciso for, a gente vende o nosso carro, a gente vende as coisas para poder resolver o problema. Eu falei para ela assim: olha, eu não sei o que vai acontecer aqui. E de repente, a minha irmã começou a alterar o tom de voz do outro lado da linha. Eu falei: só o que me faltava. Só o que me faltava. E eu falei: Silvana, chama o meu cunhado. Pede para ele te ajudar. Porque a voz dela começou a falhar. Eu falei: estou nessa situação, minha irmã lá em Lorena passando mal. E eu, o que eu fiz? Eu não desliguei o telefone. Eu fiquei ali, esperando ela melhorar. Aí a voz dela sumiu de vez do outro lado da linha. Passou-se alguns minutos, ela voltou com a voz normal. Mas normal mesmo. Afinal, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: não sei mesmo. Eu tô aqui, você está aí? Ela falou assim: Walter, uma voz falou assim para mim que o Lucas não vai morrer. Aí eu falei: Silvana, você não sabe o que está acontecendo. Ela falou: fica calada. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim para mim: e a voz mandou dizer para você que veio do céu. Aí eu falei: Silvana, você não sabe o que é isso. Ela falou assim: não, mandou dizer para você que veio do céu. Aí eu desci ali naquele momento ali, eu desliguei o telefone e falei para minha esposa. Aí a Sandra entrou no quarto do hospital. Eu falei: Sandra, como é que eu faço para orar a Deus? Ela falou: da mesma maneira que você fala com seu pai. Eu falei: então tá. Eu peguei uma Bíblia, eu entrei no banheiro, fechei o vaso sanitário, eu me inclinei ali, coloquei a minha cabeça na Bíblia e fiz uma aliança com Deus. Eu falei: Deus, hoje eu sei que há um Deus no céu e que o céu é real, porque até então eu não cria nisso. E eu vi que tudo aquilo que eu tinha lido, as leituras do Egito Antigo, da Babilônia, dos livros de Felizardo Velho, do Marcelo Rubens Paiva, o Arte da Guerra, Maquiavel e outros escritores seculares, naquele momento não pôde me dar um alicerce. Mas um livro que eu tinha ganho quando eu entrei numa escola militar, que eu tenho ele até hoje guardado comigo, eu nunca tinha lido ele. E eu passei a ler. E falei para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. E a partir daquele momento, eu li a primeira vez a Bíblia, li a segunda, li a terceira, terminei a minha faculdade.
terminei a minha faculdade e continuei estudando. Eu me tornei instrutor de meteorologia na Força Aérea Brasileira. Esse ano eu completo 30 anos de Força Aérea Brasileira. Eu me tornei professor de Direito Tributário, que eu acabei me especializando, e Deus começou a abrir portas na minha vida. Comecei a ser chamado aqui, no meu trabalho. Eu acabei de retornar da escola militar agora. Eu tive o prazer de dar aula de meteorologia, de ministrar aula de meteorologia aeronáutica para 125 jovens, e Deus me fez me lembrar que há 30 anos eu estive lá como aluno e que eu voltei como instrutor. E, voltando um pouquinho, o médico falou assim: olha, pai, o seu filho Lucas, ele vai ter algumas dificuldades, ele vai ter alguma debilidade de saúde, tem que ter cuidado com ele, paciência com ele. Só dele não morrer, para mim, já era a coisa que eu esperava de Deus. O Lucas, hoje, está com 16 anos. O Lucas, ele é jogador de futebol, tem uma saúde, tem uma energia. Ele se tornou músico, ele toca bateria, ele toca violão, ele toca teclado. A minha filha canta. A minha filha tem um ouvido, aquele ouvido do passado que ela teve problema, tem um ouvido, e eu posso ver na minha vida, no meu casamento, o mover de Deus. Eu sei que tem um Deus no céu, que no pior momento da minha vida, Ele não usou uma cadeira, não usou um burro, usou a minha irmã, que era uma pessoa que naquele momento, e até hoje eu tenho muita afinidade com a minha irmã. E eu pude ver que Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida da gente. E atualmente, como a Mara falou, a gente olha para a situação do Brasil, dos empresários, do trabalhador brasileiro, momento de grande dificuldade. Mas não é para a gente olhar para a dificuldade. É para a gente olhar para o Deus do céu. Que é um Deus que Ele não ensina religião. Ele não ensina. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que muda a sorte, muda a história. Ele mudou a minha. O tanto que eu estou aqui. Eu costumo dizer, se Ele não tivesse mudado a minha história, talvez nem vivo eu estaria. Pelo caminho que eu estava seguindo na minha vida. E muitas vezes você pode ter vindo aqui, e você pode pensar que a sua situação é difícil. Hoje, o Brasil 2016, já falando da parte tributária do Brasil, que é uma parte que eu estou especializando, eu sempre falo, onde todo mundo vê dificuldade, eu vejo oportunidade. A dívida pública brasileira esse ano pode atingir patamares astronômicos de 3,3 trilhões de reais. A recessão de 2016 e 2017 está sendo comparada com a crise da depressão de 29 dos Estados Unidos. A quebra da Bolsa de Valores 30 e 31 foi de tragédia. Muitos empresários se suicidaram, muitas oportunidades. A crise das grandes oligarquias agrárias foi a queda, mas foi o surgimento de grandes empresários. É o momento agora. Mas Deus, desde que Deus esteja no céu. Eu, como meteorologista, eu olho para o céu, vejo uma nuvem. Ela é pequena, ela cresce. Ela atinge patamares de 45 mil pés. E aquele algodão no céu, daquela transformação de gotículas d'água, de vapor que saiu, cumpre o que está escrito aqui, nesse livro de verdade que transforma vidas. Ela cai em forma de chuva que rega a terra. Foi o que a Mara falou. Aqui a nossa boca seja palavra de abençoadora, de mudança. De tanto a gente falar, como a chuva que cai do céu, ela rega a terra. Aquela semente se torna em grande árvore e dá grandes frutos. Então é momento de oportunidade. É momento de oportunidade. Eu, ano passado, chegando no fim de carreira da vida militar, eu já achei que eu tinha encerrado
combatido o bom combate, e já estava tranquilo. Estava na hora de colocar o pijama, como o pessoal na militar fala. Eu estava na praia, nesse mesmo hotel que eu tinha planejado em 99 com a minha família. A gente retornou ali por acaso. Eu estava na piscina com a Sandra, minha esposa, com o Lucas, com o Alexandre e uma sobrinha, a Vanessa, que desde pequenininha anda com a gente. O telefone tocou. Eu atendi, um amigo falou assim para mim: Walter, você quer ir para o exterior? Eu falei: não brinca, eu estou de férias. Ele falou: não, é sério. Fez um questionário aqui e você foi indicado. Talvez vá, talvez não vá, porque no meio militar são indicações. Devido à crise econômica do Brasil, talvez a gente não consiga ir todo mundo recompor as embaixadas do Brasil pelo mundo. Ainda mais que a Europa em crise. Então, a minha vida e da minha família está nas mãos de Deus. Deus me deu um presente, eu fui indicado junto com a minha família, caso for passar 2 anos no exterior como prêmio. Se eu for, eu vou ficar feliz. Se eu também não for, eu vou continuar feliz, porque eu sei que Deus tem sustentado a minha casa. E o livro de Filipenses 4:13 diz assim: posso em Cristo é aquele que me fortalece. Eu creio. Por isso é que eu vim essa noite aqui, porque eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. E minhas breves palavras aqui, Deus tem cuidado de mim. Passei grandes dificuldades, mas Deus me lembrava: aqui fui eu que resolvi para você, ali fui eu, ali fui eu. Então, se você está nesta noite aqui em dificuldades, olha para o céu, que lá tem um Deus e Ele pode mudar a sua vida. E eu, nesta noite aqui, eu convido você a ficar em pé, que eu vou fazer uma oração em Cristo Jesus, apresentando a sua vida a Ele. Se você tem o desejo de apresentar a sua vida, de uma mudança de trajetória na sua vida, Deus está dando uma oportunidade para você nesta noite. E eu gostaria de orar. Se a Mara se me permitir aqui. Pode, à vontade. E orar e pedir a esse Deus que mudou a minha vida, transformou a minha família, transformou a minha vida financeira, abriu portas. E Ele vai abrir uma porta para vocês. Ele vai cuidar de vocês, porque Ele é um Deus poderoso. E se você tem o desejo de aceitar este Deus, esse Cristo Jesus, que nos fortalece, que você incline a sua cabeça e feche os teus olhos, que eu vou orar por você nesta noite. Deus de Abraão, Deus de Isaac,